O povo de Deus está reunido. É bom demais estar nesse ambiente onde a presença do Senhor ela é real, onde a presença do Senhor faz a diferença, onde nós podemos sentir a presença dele através de cada um dos nossos irmãos, onde nós compartilhamos uns com os outros das alegrias, das bênçãos, da gratidão que há no nosso coração por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Grandes coisas o Senhor tem feito por você? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Glória a Deus! Eu quero deixar aqui para os irmãos meditarem Salmo capítulo 9, versículo 1 e 2 somente, onde o salmista ele expressa ao Senhor: Senhor, eu quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantar louvores ao teu nome, aleluia, ó Altíssimo. Glória a Deus. O que esse salmista expressa aqui nesse salmo é um louvor fervoroso ao nosso Deus. Ele expressa que a intenção de louvar a Deus de todo o coração e engrandecê-lo por todas as suas maravilhas. Deus tem feito maravilhas, operado maravilhas na sua vida. Amém, glória a Deus. E hoje nessa noite, assim como o salmista, eu quero te convidar para que nós possamos oferecer não um louvor superficial, mas um louvor sincero e profundo, que o Senhor possa encontrar aqui em nós nessa noite verdadeiros adoradores. Ele possa olhar aqui para cada um de nós nessa noite e ser adorado, ser louvado, ser engrandecido, porque Ele é digno. Feche os teus olhos, querido, e começa a orar, Eu gostaria que você orasse com as suas palavras, que você começasse a declarar sobre esse lugar, sobre a tua vida, sobre a vida do teu irmão, sobre esse ambiente, a presença do Senhor. Começa a expressar a Ele a tua gratidão, o teu amor, a tua adoração. Começa a encher esse ambiente de louvor ao nome dEle nessa noite. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Ah, Deus, que privilégio nós temos de estar aqui nessa noite. Que privilégio nosso de sermos escolhidos pelo Senhor. Quem somos nós diante de Ti? Nada temos para te oferecer de nós. Tudo que há de bom em nós vem de Ti, Senhor. E para Ti nessa noite nós queremos entregar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Queremos expressar a gratidão do nosso coração por Te servir, por estar aqui nessa noite. Senhor, esse lugar é Teu, esse ambiente é Teu, essa casa é Tua. Que haja uma atmosfera do céu aqui nessa noite, que o céu desça sobre esse lugar e que nós possamos sentir a Tua glória inundando os nossos corações nessa noite. Seja adorado, Senhor, seja exaltado, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, adorar Ele, porque Ele é digno. Vim para adorar-te, vim para vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para me declarar. Eu vim para adorar-te. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos nessa noite como uma forma de adoração, de rendição ao Senhor. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vamos encher esse lugar nessa noite.
eternamente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor! Aleluia! Aleluia! E nós te adoramos, Senhor! Aleluia! No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Declare: não há nada
Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Graça e paz. Oh, coisa boa é estarmos juntos e adorarmos ao nosso Deus nesse ambiente que Ele tem nos proporcionado. Você está contente com o que Deus tem feito na sua vida? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em João 10:10. Ô Wallace, tira um pouquinho do retorno, por favor. Você está dando uma microfonia. Ei, tá ótimo. Obrigado. João capítulo 10, versículo 10. Não estava no esboço não. Mas eu quero começar o sermão que Deus trouxe para compartilhar com você nessa noite em cima desse princípio, essa realidade. O texto diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Pode deixar esse versículo, por gentileza, na tela. É muito importante nós percebermos que nós estamos em guerra. Nós estamos em uma guerra que ela é real. Essa guerra ela é presente. Temos acompanhado através das notícias guerras no Oriente Médio, bombardeios que chegam até a terra de Israel, um conflito na faixa de Gaza com o grupo do Hamas. Temos acompanhado há algum tempo essa tensão e esse conflito militar. Muitas pessoas morrem, a guerra agora se intensifica, outros países se aliam e a guerra aumenta. A pergunta que eu te faço é: onde isso vai parar? Eu te afirmo que o mundo caminha para a destruição. Mas eu não quero compartilhar com você nessa noite, até mesmo porque eu não tenho capacidade nem conhecimento militar a respeito dessas guerras entre nações. Eu quero falar de uma guerra que também é real e acontece ao nosso redor. Acontece no nosso bairro, acontece no nosso trabalho. E não se assuste, acontece dentro das nossas casas. A grande realidade é que nessa guerra existe um inimigo que nesse texto é chamado de ladrão. E esse inimigo tem como objetivo, segundo o texto relata, roubar, matar e destruir. Eu não sei se você percebe, mas o texto notoriamente nos mostra que a intensidade dessa guerra ela é crescente pelo nosso inimigo. O texto não diz assim: o inimigo ele vai roubar e aí vai ficar com pena que você vai ficar debilitado, que você vai ficar emocionalmente fragilizado, então ele vai esperar um pouquinho a poeira baixar para depois voltar e te assolar novamente. O texto não diz isso. O texto não traz uma percepção de trégua, mas o texto mostra claramente que essa guerra ela tende a se intensificar sem piedade. E em contrapartida, Jesus fala que ele vem, mas não para trazer guerra.
mas para trazer uma vida plena, uma vida em abundância. E o tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é protegendo as nossas famílias dessas guerras espirituais que o mundo nos apresenta. Diante dessa realidade de guerra espiritual, de uma guerra social, de uma sociedade corrompida, como eu e você, à luz da palavra de Deus, podemos proteger a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso relacionamento conjugal? A realidade é que o inimigo vem atacando famílias e ele tem sido vitorioso. E ele tem conseguido destruir. E isso cresceu de uma tal forma, pastor Armando, que hoje, quando nós ouvimos falar que um casal se divorciou, nós não lidamos mais como antigamente. Não ficamos mais surpresos, abismados. Lidamos com naturalidade, porque temos visto o inimigo intensificando uma guerra e muitos de nós estamos desapercebidos. Então a mensagem dessa noite que Deus colocou no meu coração tem o propósito de nos despertar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nos despertar para socorrermos a nossa família nos posicionando, ou estender a mão para as pessoas que estão ao nosso lado e a gente nem tem percebido que eles estão enfrentando momentos difíceis. Nos despertar para estender a mão, nos despertar para cuidar daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Sabe quem Deus confiou em suas mãos? A sua casa, a sua família e as pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero, antes de iniciar a minha mensagem, compartilhar um texto de Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Eu estou com 2 copos d'água aqui e eu acho que eu tomei a água de alguém. Me perdoa. Foi o hábito. Agora eu vou terminar. É bom ter uma reserva. Esse texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15 até o 17, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas sábios. Esse texto diz que tem 2 tipos de pessoas: as que vivem como insensatos e as que vivem como sábios. E o apóstolo Paulo, ele traz um direcionamento para cristãos. E o direcionamento é: tenham cuidado. Eu não costumo fazer isso não, mas aponta um dedo de profeta para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque não é o pastor Rafael que está falando não, queridos. É o apóstolo Paulo. Então pode falar. Tenha cuidado. Hoje nós vamos tentar diagnosticar de que lado nós estamos para mantermos e permanecermos firmes, ou para nos convertermos e mudarmos a forma como nós vivemos. E o texto continua, versículo 16. Tenham cuidado. Há pessoas que vivem como insensatos e pessoas que vivem como sábios. E como sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Parece que Paulo escreveu isso hoje. Para nós.
Paulo vira para a gente e fala assim: os que são sábios, eles aproveitam cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Quem já se perguntou isso aí? Então eu quero te convidar a curvar sua cabeça agora. Vamos orar ao Senhor? Senhor, eis a tua palavra. Tu conheces, Senhor, o nosso coração. Tu conheces a realidade que temos enfrentado. E como a tua palavra diz, os dias são maus. E nós queremos, Pai, compreender a tua vontade, Senhor. Porque é ela que faz a diferença entre o sábio e o tolo. Por isso, Senhor, nos dá sensibilidade para perceber a tua direção. Nos dá, Senhor, a percepção correta do desejo que está no teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a nos esvaziar dos nossos desejos que não estão em harmonia com a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a nos esvaziar dos nossos sonhos e projetos que não estão em conformidade com o teu propósito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos encontrados por Ti como prudentes, como sábios, para que dessa forma consigamos proteger a nossa casa, o nosso lar e ajudar tantas pessoas que carecem por socorro, Pai. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações nessa noite, de forma que possamos sair daqui diferente da forma como chegamos. Nós te pedimos, Senhor, e também já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos em um tempo que as coisas mudam muito rápido. Há 10 dias atrás, quem gosta de futebol aí, falava-se assim: meu time para o Mundial, para passar vergonha? Aí a gente escutava assim: 36-0 para o Chelsea, 50 e pouco a 1 para o PSG. A gente escutava, não escutávamos isso? 10 dias atrás nós éramos os piores no futebol. Hoje todo mundo olha, o futebol sul-americano precisa ser respeitado. Mas engraçado, o mesmo jornalista. As coisas mudam muito. Estamos em um tempo onde as coisas estão aceleradas. E essas transformações transcendem o esporte. E elas afetam a moral da sociedade. Precisamos perceber que ao nosso redor, constantemente, a minha família, a sua família, os nossos relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, estão sendo bombardeados por uma sociedade corrompida. Isso é uma realidade constatada. As ideias e os princípios bíblicos divinos são desfavorecidas nesse universo onde tudo muda muito rápido. O nosso desafio é identificar essas tendências de uma sociedade corrompida à luz da palavra e edificar comportamentos, atitudes que vão nos manter firmes diante das ciladas do inimigo.
que vão nos sustentar, porque a nossa casa, ela precisa estar alicerçada sobre a rocha. Porque virão os ventos, as tempestades, as águas, mas não hão de derrubar aquele que está fundamentado na rocha, que é Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos estudado a palavra de Deus de forma muito preciosa na escola bíblica dominical. E nós temos repetido que nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós temos como o centro da nossa fé a pessoa de Jesus Cristo. E aplicando isso para a mensagem de hoje, eu confesso para você, eu não dou conta de proteger a minha casa, a minha família, contra as ciladas do inimigo, contra uma sociedade corrompida. Os meus estudos, a minha vida profissional, o lugar onde eu moro, os vizinhos que eu tenho, não são capazes de guardar e proteger a minha casa, a minha família. O único que pode sustentar e proteger é Jesus Cristo. Isso não é um convite para sermos displicentes. Não. Isso é uma confiança que não é depositada na nossa força, mas na pessoa de Jesus Cristo. E porque nós conhecemos a Jesus e queremos agradá-lo, eu preciso ser o melhor marido que eu posso ser, o melhor pai que eu posso ser, como palavras, mas principalmente como uma vida, com um exemplo. E isso abençoa e protege o meu lar. Nós precisamos compreender essa realidade e assumirmos as responsabilidades que Cristo confiou a cada um de nós, para assim ter uma casa guardada e protegida. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. A palavra do Senhor não nos diz assim, não precisa tomar conta da tua casa, da tua família. Não, não é isso. Vigie, mas confie no Senhor. Aleluia. Porque vigiar, se esforçar, sem confiar no Senhor, é em vão. Palavra do Senhor, não do pastor Rafael. Isso mostra a nossa pequenez e a nossa dependência de Deus. Essa é a nossa posição. E diante dessa realidade social que nos ataca, que nos bombardeia, o primeiro destaque que eu quero dar para percebermos isso e nos defendermos é o relativismo. Repita comigo, relativismo. Eu lembro das minhas aulas de filosofia quando eu estava cursando a faculdade de bacharel em ciência da computação. E a gente tinha que estudar filosofia. E pensa nesses adolescentes que iam estudar filosofia querendo aprender a mexer em computador. E aí a gente chegava lá e escutava o professor falando sobre filosofia. E o assunto há 15 anos atrás era: a verdade é relativa. Tudo é relativo. Depende do ponto de vista. Se há 15 anos atrás já era assim, imagina hoje. A verdade é que essa crença de que não existe uma verdade absoluta vem enfraquecendo a autoridade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e abrindo espaço para eu posso fazer o que me convém. Eu posso fazer aquilo que me faz feliz. Eu posso fazer tudo. Como precisamos nos posicionar diante disso?
2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O mundo prega o relativismo. Isso bombardeia as nossas famílias, as nossas casas. E a palavra de Deus nos mostra uma ferramenta que nos ajuda a construir um muro que protege a nossa casa. E essa ferramenta se chama Palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, instrução e prepara o homem de Deus para toda boa obra. Mas nós temos vivido esse mundo de tanto ativismo, de tantas responsabilidades, que passa-se o dia, passa-se a semana e nós não aplicamos essa instrução bíblica dentro das nossas casas. A Bíblia Sagrada não tem sido usada nas casas. Algumas pessoas usam a Bíblia uma vez por semana quando vem à igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Os nossos filhos estão sendo ensinados. E eles deveriam ser ensinados pela Escritura, pela Palavra. E eles estão sendo muitas vezes ensinados com uma cultura do mundo que relativiza tudo, enquanto a Palavra de Deus, que é apta para o ensino, não é usado como uma ferramenta dentro das nossas casas. E muitas vezes eu percebo pessoas querendo se justificar, transferindo essa realidade para a igreja, para os professores de escola dominical, para os pastores. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. E ela é útil para preparar o homem, para que ele esteja apto, pleno para toda boa obra. E essa palavra de Deus que é inspirada, essa palavra de Deus que é útil para ensino, para repreensão, para correção, está nos corrigindo, nos repreendendo, nos ensinando nessa noite. E essa mesma palavra diz o seguinte: medita nessa palavra dia de domingo à noite. Não é assim? Não aparte da tua boca os livros dessa lei. Você vai ver a ferramenta que Deus deixou para mim e para você, de uma forma a ser parte da nossa vida. E os sábios, o texto que nós lemos em Efésios 5, 15, 16 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus diante do relativismo que bombardeia nossas casas, as nossas famílias. A verdade de Deus, a vontade de Deus use a ferramenta que Ele te deu dentro da tua casa todo dia. Dessa forma você vai construir um muro que protege a tua casa. Quando nós não fazemos isso, nós estamos confiando no nosso braço
e desprezando uma instrução de Deus. E se você não cuida bem dos seus, vai ser vista pelo mundo e vai falar assim: como pode? A graça e o favor do Senhor que acompanha aqueles que são fiéis, obedientes e dependentes do Senhor. Uma outra realidade é o individualismo. Por um lado nós temos o relativismo. Por outro nós temos o egoísmo, o individualismo, onde é priorizado o prazer pessoal, o conforto em detrimento da comunhão familiar ou do amor sacrificial. Se você chegar para as pessoas da sociedade que nos cercam e falar para eles do amor sacrificial, sabe o que de forma comum você vai escutar de volta? Você é doido! Você fez isso por aquele camarada! Você fez aquilo por aquela pessoa! Você deixou de fazer isso para a tua família para fazer aquilo por ele ou por ela! A palavra de Deus diz que para o mundo é loucura, mas para nós, poder de Deus. Você precisa do poder de Deus? Viva para essa sociedade como se você fosse louco. Como? Priorizando o Senhor, priorizando o que Deus prioriza, e não vivendo cada vez mais apaixonados por si mesmos. O individualismo é uma realidade para o mundo. Para nós é o amor sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mas o que a gente escuta no mundo é: Juan, eu não tenho nada a ver com isso. Ô Sérgio, farinha pouca? Meu pirão. Isso eu aprendi com o pastor Amanda. Eu não vim pra cá com esse ditado por lá, não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque a sociedade nos bombardeia. E desde novinho, a minha filha, em uma fase, o compartilhar as coisas que ela ganhava era um absurdo. Por quê? Amante de si? Mas aí ela aprendeu pelo ensino e pelo exemplo. Pelo ensino e pelo exemplo. Hoje ela tem prazer em compartilhar. E deixa eu te falar uma coisa, a minha filha já desfrutou de milagres, até na vida financeira, com um pouquinho da mesada que ela ganha. A nossa sociedade está muito individualista. E ela foi com R$4 no mercadinho comprar 2 pirulitos, um para ela e para o amiguinho. Saiu de casa com essa intenção. No meio do caminho, ela encontrou uma outra amiguinha. Aí virou 3 amiguinhos. Sabe o que ela fez? Pegou os R$4 que ela tinha e foi para o mercado. Chegou no mercado e falou assim: eu queria esse aqui, esses 3 pirulitos. Aí arrancou a moeda, arrancou a nota. Aí o moço virou: ih, mano, não dá. Meu Deus do céu, aquele mercadinho lá dentro do condomínio acaba com a gente. R$2 cada pirulito. Mas ela usa a mesada dela. Estava passando uma senhora
e falou assim: não, eu vou inteirar. Inteirou os R$2 e ela comprou os 3 pirulitos, os 3 amiguinhos dela, e ela ficou toda feliz. Aí ela virou depois e falou assim: é mesmo, dá certo esse negócio de devolver o dízimo. Nas pequenas coisas nós vamos ensinando princípios fundamentais. Nós não podemos pensar apenas em nós mesmos. Isso é o que o mundo faz. Uma vida relevante, que agrada ao Senhor, ela transcende o nosso umbigo. Quando nós cuidamos apenas dos nossos interesses, nós estamos caminhando de mãos dadas com o mundo. Mas quando nós pensamos no próximo, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Nós estamos sensíveis à voz de Deus. Como nós podemos praticar isso no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, para cumprir o que Paulo fala aos Efésios, para vivermos como sábios? Quando nós nos reunirmos em família para orar, como tem sido a nossa oração? Senhor, obrigado pelo meu dia, me dá uma noite abençoada, me dá um sonho tranquilo, me dá isso, me dá aquilo, ou nós lembramos do próximo nas nossas orações? Estava orando com a minha filha, de forma comum, antes de dormir, e aí ela vem no meio da oração dela orar por aquela criança que nós não sabemos o nome, que o pastor Inácio nos apresentou, que foi entregue a ele no orfanato, e ele pediu para orarmos para que Deus enviasse uma família para adotar aquela criança. E a Valentina, na oração dela, ora por quem? Pelo bebê. Deixa eu te falar uma coisa. Investir na tua casa, na tua família, em alinhamento com a vontade de Deus, traz alegria e prazer. Glória a Deus. Não fazer isso nos faz acumular frustração e decepção. E muitas vezes transferimos responsabilidades. A culpa é da escola, a culpa é da política. Deus conta com você na tua casa, por isso Ele te plantou lá, como representante dEle. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a casa e que o homem é o sacerdote do lar. Ele conta com cada um de nós. E a mesma palavra diz que os filhos que honram pai e mãe terão seus dias prolongados, acrescentados. Cumpra os princípios e você vai desfrutar do favor de Deus na tua vida. Terceiro ponto que eu gostaria de abordar com você: a invasão digital. Os vícios nas telas. Um assunto muito moderno. As redes sociais, os jogos eletrônicos, e agora está entrando aí os jogos de apostas. Misericórdia. Consumindo o nosso tempo e tirando relacionamentos familiares muitas vezes. Invertendo prioridades. E às vezes até o tempo durante as refeições em família. Deixa eu te falar uma coisa. Celular na igreja pode ser usado? Sim, pode. Nós temos algumas pessoas aqui que usam. Convém? Porque isso mostra a nossa prioridade.
sentados e reunidos em família para se alimentar, o que nós priorizamos? As redes sociais ou a família? Uma certa vez eu ouvi de um jovem assim: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, pastor Armando. O pastor Armando é líder dos jovens e passa por isso constantemente. Tu imagina um jovem virar pra gente que tem tantos afazeres, trabalhos, fala pra gente que não tem tempo para ler a Bíblia. Mas a verdade que não é que não tem tempo, é porque as prioridades são outras. Nós nos acostumamos ao prazer imediato e estamos deixando o que é importante vazar entre os dedos. E muitas vezes não temos percebidos. Ei, pai, mãe, deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Não permita que o teu filho deposite tempo aqui em lugares onde a atenção dele deveria ser outra, onde o foco deveria ser a convivência em família, onde o foco deveria ser o ouvir a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o inimigo tem cegado muitas vezes jovens, adultos dentro da igreja com as telas, para não ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente acha que está só lá fora. Ei, a corrupção da sociedade tem bombardeado as nossas casas, as nossas famílias, as nossas igrejas, e está ficando algo comum. Deus nos chama a nos despertarmos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tiramos um tempo para nos reunir, para nos alimentarmos em família. Eu lembro de antigamente, quando nós íamos visitar a nossa avó, quando eles eram vivos, e ficava aquela família em volta da mesa que faltava cadeira, amontoava-se no chão, um prato na mão, e se compartilhava lá, muitas vezes mentiras, histórias fictícias, mas existia comunhão. Hoje isso não é uma cena comum. Nós temos deixado de aproveitar as oportunidades para termos um tempo que edifica, porque estamos escravizados pelas telas. Isso aqui é tão viciante que a tela fica desligada. Tu mexe e ela acende. Para roubar a tua atenção. Nós precisamos estabelecer horários para o uso da tecnologia e para o não uso da tecnologia. Na mesa, em refeição, se você ama realmente e quer cuidar dos teus filhos e da tua casa, não compactue com isso. Isso está roubando oportunidades que Deus tem te dado. Eu estou falando isso porque eu tenho o dever de instruir e mostrar a verdade. Nada pode ser prioridade na tela em função da tua família e da tua comunhão com Deus. Estabeleça horários, defina limites e dedique tempo para estarmos juntos. Priorize estar juntos.
E assim nós vamos retornar às raízes da verdadeira comunhão. Porque deixa eu te falar uma coisa, se você não tem comunhão dentro da tua casa, como é que você vai ter comunhão na igreja? Existe uma frase muito conhecida entre os líderes de igrejas que diz o seguinte: famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja. Cuide da tua família, você vai estar cuidando da igreja. Cuide da sua família, aí você vai poder cuidar de outras famílias. E a igreja vai se fortalecer. Ah, se você pudesse compreender o que Deus ele quer derramar dentro da tua casa para abençoar outras pessoas. Não perca a oportunidade. Efésios 5:17. Quarto ponto: materialismo. O que é o materialismo? A sociedade nos bombardeia com a pressa de ter mais. Um carro maior, um carro melhor. Às vezes que é um carro menor que só cabe 2 pessoas, mas é mais estiloso. Um carro melhor, uma casa melhor, uma casa maior, um emprego melhor, uma viagem que eu ainda não consegui fazer. Muitas vezes sonhos materialistas nos fazem trabalhar demais e desgastam os relacionamentos familiares e espirituais. O desejo desenfreado por ter compromete os relacionamentos familiares e espirituais. A ganância não é uma virtude. É algo que precisa ser corrigido na nossa vida. A Bíblia diz: se possível, trabalhai de noite para que não seja pesado ao teu irmão. Mas para o desejo desenfreado de ter, de poder, isso é vaidade. E quem disse isso era quem tinha mais recursos nessa terra, um homem chamado Salomão. E isso é pecado. Olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Quer saber onde está o teu coração? Avalie onde você tem depositado a tua energia. Avalie o que tem tirado o teu sono, o que tem te trazido muitas preocupações. Será que é agradar ao Senhor, que é proteger a nossa casa, a nossa família, ou esse desejo materialista de ter mais e mais? Pastor, o que eu posso aplicar disso na prática, na minha vida, na minha família, na minha casa? Define o orçamento familiar. Defina o seu orçamento familiar. Se você não sabe fazer isso, peça ajuda. Nós temos pessoas aqui capazes, bons administradores, e eu posso te indicar alguns aqui dentro. Glória a Deus por isso. Mas defina seu orçamento familiar. Priorize o que é necessário. Priorize a generosidade, que é a marca de um filho de Deus. Não deposite energia
naquilo que é passageiro. Quando nós conquistamos algo aqui nessa terra, o propósito principal é glorificar a Deus. O propósito principal é honrar a Deus. Esse é o coração de quem tem uma vida cristocêntrica. Hoje pela manhã falávamos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro. O problema é amar o dinheiro. Nós amamos a Deus e desfrutamos do dinheiro, inclusive com a alegria de ser generoso abençoando outras pessoas. O nosso amor é do Senhor e do nosso irmão. O amor ao dinheiro não é o foco daqueles que se dizem filhos de Deus. Quem vive em função do amor ao dinheiro e depositam a sua energia e tempo só em função do dinheiro, tem uma vida que precisa de conversão, de uma mudança, segundo o que a Bíblia nos apresenta, de um caminho sábio que agrada ao Senhor. E por último, a pressão social que gira em torno do tema sexualidade. Em cima do tema sexo. A verdade é que a mídia, ela se une, não é algo isolado de uma emissora, de uma produtora, é algo social e dissipa, defende uma ideia onde tudo é permitido se nos traz satisfação. Isso bombardeia as nossas famílias com uma confusão. Ficamos confusos até dentro das nossas casas, porque a realidade é que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão se acostumando desde muito cedo a ver a sexualidade como um entretenimento e não como uma aliança sagrada. E isso tem se tornado comum. Deixou de ser vulgar para a sociedade. Antigamente, eu escutava assim, entre os meus amigos: rapaz, o meu pai falou que se eu engravidar, ele me mata. Quem já escutou isso de alguém? Levanta a mão aí. Misericórdia. Hoje está mais comum do que a gente imagina. Isso é fruto do quê? De uma sociedade com valores corrompidos. Como proteger a nossa família, as nossas casas, os nossos filhos dessa doutrina que diz que tudo é permitido se nos satisfaz? Sexo é só um entretenimento. Se não der certo, não tem problema. Como proteger a nossa casa? 1 Coríntios 6, 17. 17, 18, vamos até o 20. Vamos ler na sequência. Eu ia pular alguns versículos, mas vamos ler na sequência. Diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o
vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A instrução bíblica, de uma forma muito clara, ela nos mostra que até o corpo que nós temos não é nosso, é dele. E quando nós praticamos imoralidades sexuais, nós estamos profanando aquilo que é de Deus. Sabe o que a sociedade está fazendo com isso? Não tem nada a ver. Seu Arquimedes, a sociedade às vezes fala assim: meu corpo, minhas regras. Se Jesus ouve isso, ele ia falar assim: apartai-vos de mim, Satanás. Porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que não é teu o corpo, é dele. E nós devemos usar esse corpo de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. E isso é com decência e ordem. Não com vulgarização. Não com secularização. Eu não vou tentar falar, mas vocês entenderam. Que travou aqui, se eu tentar vai ser pior. Secularização. Pronto, foi isso. Não é dessa forma que nós lidamos com a nossa vida se queremos ser sábios. Porque se somos sábios, a nossa forma de viver é conduzida em harmonia com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é: não se contamine com imoralidade sexual. Deixa eu falar uma coisa para você. Pornografia, masturbação, adultério, e vai por aí afora. Isso é um pecado de imoralidade sexual, profanando o que é sagrado. Nós, na Batista Jeruel em Cabo Frio, nós somos cristocêntricos, como eu falei. Nós não negociamos com o pecado. Nós amamos o pecador e mostramos o caminho que agrada ao Senhor. E o caminho que agrada ao Senhor é renúncia dos nossos desejos em função de agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Renuncie aquilo que te dá prazer e é contrário a uma instrução de Deus. Quer ser abençoado? Honre ao Senhor. Quero viver um princípio de bênção, pastor. Eu sempre falo esse versículo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. Mas eu quero agradar ao Senhor só em algumas áreas. Vim no culto todo domingo, mas eu não quero agradar ao Senhor lendo a Bíblia todo dia. Eu não quero agradar ao Senhor porque eu fico refém da tela. Eu não quero agradar ao Senhor porque eu sou prisioneiro dos meus vícios sexuais. Deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos abandonar o pecado e vivermos uma vida de santidade. Isso glorifica o Senhor e atrai o favor dele na nossa vida, na nossa casa. Pastor, essa mensagem não dá ibope, não atrai multidões, mas é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E nós precisamos compreender isso. Precisa haver uma diferença entre o santo e o profano. E nós não somos conduzidos por desejos.
nós somos conduzidos por propósito. Nós não somos conduzidos por sentimentos, nós somos conduzidos por prioridades. Converse abertamente com seus filhos sobre sexualidade. Acompanhe o amadurecimento deles. Fale sobre a importância da pureza. Leve a Bíblia Sagrada e oriente que nós não somos guiados pelos desejos, que tudo isso traz consequências e não agrada a Deus. Pastor, mas eu errei. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Deus, Ele é um Deus bondoso. Nós acreditamos num Deus que transforma maldição em bênção. Mas mude, converta-se dos seus maus caminhos e você verá o sobrenatural, uma família sendo abençoada de tal forma que o impossível se torna realidade e o nome do Senhor é glorificado, porque Deus continua transformando famílias, continua transformando casas. Glória a Deus. Israel estava destruída, os muros arruinados. Deus levanta um homem chamado Neemias e ele incendeia aquele povo e eles reconstroem os muros. Deus quer incendiar o teu coração para reconstruir os muros que protegem a tua casa, o teu lar e manifestar a glória dele através da tua família. Para encerrar, eu quero falar sobre a importância do testemunho pessoal. Você não protege a sua casa apenas com palavras. Você não protege a sua casa apenas com promessas. Ou apenas mostrando o caminho. Não. Ensina o teu filho o caminho. No caminho. É fazendo. É estando junto. É sendo um testemunho vivo que aponta para Cristo. Muitas vezes, dentro da minha casa, nós escutamos assim: hoje eu não quero ir na igreja. Valentina falou: hoje eu queria ficar em casa. E aí nós orientamos e instruímos. Como que nós instruímos? Nós não fazemos o que a gente deseja. Nós não fazemos o que é mais confortável. Aqui na nossa casa nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor. Filha, o que agrada ao Senhor? É ir para a igreja, né, papai? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos para a igreja. Nós não trazemos a força, nós trazemos ensinando. Nós precisamos ter um testemunho pessoal que aponte que o centro das nossas vidas é Cristo. Muitas vezes eu percebo, até mesmo em nosso meio, sonhos e projetos materialistas para os nossos filhos. O que eu projeto para minha filha? Uma mulher temente ao Senhor. Mas o que ela vai ser? Isso é secundário. Porque uma vida que agrada ao Senhor atrai o favor do Senhor, mas uma vida profissional bem-sucedida, longe dos caminhos do Senhor, é acúmulo de frustração, decepção e dor. Isso para mim é uma realidade absoluta. Nenhum sucesso no mundo justifica perder a nossa casa. As prioridades precisam ser claras e nós precisamos ser exemplos vivos. Existe um conceito que fala que palavras têm força, que palavras têm poder, mas o exemplo arrasta. Quem já ouviu falar isso? Antigamente os meus pais nos arrastavam à força para a igreja, na orelha. E os diáconos ficavam de prontidão na porta, para não deixar sair. Mas eles não só ensinavam com palavras, eles ensinavam com vida. Glória a Deus. Todos servem na casa do Senhor e são fiéis ao Senhor. Todos têm um casamento abençoado.
Nenhum dos meus irmãos tiveram problemas, divórcios. Enfrentam dificuldades como todos nós, inclusive eu, talvez o que mais enfrento. Mas nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que não caminhamos pelo que desejamos ou queremos, mas pelo propósito. E isso nos impulsiona a avançar, a superar obstáculos e ter uma vida que glorifica ao Senhor. Que os nossos filhos sejam ensinados com exemplos bons a serem seguidos. É interessante que a nossa sociedade hoje, mesmo no meio evangélico, quando você vai conversar com as crianças, e eu gosto de conversar com as crianças, porque você descobre algumas coisas importantes, inclusive prioridades. E antigamente a gente escutava muito assim. O pastor Zacarias, o pastor Armando vai lembrar disso. Eles são bem mais velhos que eu, né? Quando você crescer, você vai querer ser o quê? Eu quero ser um pastor. Eu quero ser um pregador. Alguns. Vou trazer memórias aqui nessa noite para os mais antigos. Novinho, já ia de terno e gravata para a igreja. Quem já viu isso aí? Por quê? Porque era um exemplo, era uma referência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma realidade hoje em nossos dias? É. O problema é que não é mais comum, virou exceção. A professora da Valentina virou, acho que no início do mês, e falou assim, nossa, perguntando para a Valentina o que ela queria ser quando cresceu, o que ela falou? Pastora. Que pressão existe, nossa? Ela vai ser pastora? Deus sabe. Eu quero que ela seja pastora? Não. Eu não vou falar o que eu quero, se você pode ficar assustada. Mas é só fruto do principal, que é uma mulher temente ao Senhor, que não é guiada segundo suas vontades, mas a do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes nós criamos obstáculos para que os nossos filhos desejem um ministério. Porque saímos da igreja muitas vezes e começamos a falar mal dos pastores, da mensagem que foi igual uma espada, pastor. Longa, fria e chata. Começamos a mostrar defeitos, começamos a desonrar a liderança. E aí nós criamos bloqueios, em vez de inspirar. Deixa eu te falar uma coisa. Não somos perfeitos. Longe disso. E muito provavelmente os que mais erramos. Mas a nossa atitude muitas vezes tem causado prejuízo para dentro da nossa casa. Deixa Deus trabalhar em nosso coração para que possamos viver de formas sábias. Tenha uma vida que glorifique ao Senhor no particular. Os nossos filhos ouvem tudo, prestam atenção em tudo e vão aplicar isso às suas decisões lá na frente. Trabalhe no coração dos teus filhos para que eles sejam apaixonados em fazer aquilo que agrada ao Senhor, assim como nós precisamos fazer. Não é só o nosso exemplo, é o nosso exemplo acompanhado de atitudes. Isso arrasta os nossos filhos. Isso é ensinar no caminho. Porque às vezes nós falamos para os nossos filhos assim, você não pode fazer isso. Aí daqui a pouco a gente pega o telefone e está falando uma mentira. Precisamos ser exemplos dentro da nossa casa. Viver o caminho que é Jesus Cristo.
E vivendo em Cristo, podemos arrastar os nossos filhos, protegendo a nossa casa, para servirmos ao Senhor. Como nós temos instruídos as nossas famílias? Temos instruído através do amor ou através das ameaças? Qual tem sido o argumento que nós temos usado para ensinar os nossos filhos? Uma consequência de castigo ou um amor em fazer aquilo que agrada a Deus? Isso é exemplo, isso é vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele quer corrigir o nosso coração. O resultado disso é um alinhamento das atitudes. Quando o nosso coração é corrigido, a nossa vida é alinhada. Às vezes nós queremos comportamentos certinhos. Cuide do coração da tua família, do coração da tua casa. O comportamento vai ser um reflexo do amor a Cristo. Isso é depender de Cristo e não da nossa força. Eu queria nesse momento, para encerrar, que você ficasse em pé e que você curvasse a sua cabeça. Feche os teus olhos, eu já estou encerrando. Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante. De olhos fechados, medite agora nesse texto de uma forma diferente. Depois de tudo que abordamos e da guerra que enfrentamos, a sociedade corrompida, com valores corrompidos, tentando minar aquilo que é mais precioso para nós. A palavra de Deus diz: Rafael, tenha cuidado com a maneira que você vive. Não viva como um insensato, mas viva como alguém sábio. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Quando compreendemos a vontade de Deus, podemos dar um passo na direção da vontade dele e ter uma vida de sabedoria. Deus nos trouxe nessa noite algumas questões que precisam ser alinhadas em nossas vidas, algumas condutas que precisam ser corrigidas, algumas prioridades que precisam ser repensadas. Eu quero te convidar nessa noite a rasgar o teu coração e clamar ao Senhor por força, para que você possa, através do Espírito Santo, aplicar isso e proteger a tua casa, a tua família, sendo uma mulher sábia, que edifica a sua casa com suas mãos, direcionadas pelo Espírito Santo. Eu quero que você entenda que você precisa ser um homem, o sacerdote do lar, e não mais um menino que constrói e protege a sua casa na unção do Espírito de Deus. Tudo que precisa ser renunciado, abra mão, abrace a direção que o Espírito Santo tem te conduzido nessa noite. Deixa Deus trabalhar no teu coração, nas tuas prioridades, porque Ele tem algo extraordinário para fazer na tua casa, e Ele quer te usar como um instrumento de transformação do teu lar. Existem pessoas carentes que precisam ser alcançadas pela transformação da tua casa. Se posicione nessa noite, esse é o convite do Senhor. Se posicione, porque amanhã
Senhor fará maravilhas no meio de vós. Senhor, meu Deus e meu Pai, contempla cada um dos teus filhos nesse momento, Senhor. Aleluia. Abençoe-os, Pai. Cada casa, nós entendemos nessa noite que nós precisamos de Ti. Nós entendemos nessa noite, Senhor, que nós carecemos da Tua intervenção em nossas vidas, que na nossa força, no nosso entendimento não temos forças, aleluia, para prosseguir, mas nos ajuda, Senhor, a proteger a nossa casa do relativismo que tem nesse mundo, que é permissivo a todas as coisas. Ajude-nos, Pai, a meditar na Tua palavra dia e noite, em família. Nos dê oportunidades e nos ajuda a aproveitá-las ao máximo, Senhor, de forma que a mente, Senhor, da nossa família seja protegida e guardada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a vencer o individualismo, o egoísmo. Ajuda-nos, Pai, a pensar no próximo, a cuidar do nosso irmão, a estender a mão. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos libertar dos vícios das telas, da dependência, Senhor, daquilo que não edificam e contamina os relacionamentos familiares. Senhor, em nome de Jesus, nos dê tempo de qualidade e comunhão em família, Senhor. Ajude-nos a aproveitar as oportunidades, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a vencer o materialismo. Senhor, ajude-nos, Senhor, a vencer a ganância, o desejo de ter e possuir mais e mais. E coloca, Senhor, em nosso coração um desejo ardente de Te buscar em primeiro lugar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a proteger, ó Pai, as nossas casas, as nossas famílias e as nossas vidas, Senhor, das imoralidades sexuais. Guarda, Senhor, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos desejos naturais. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a superar os vícios que nos aprisionam. Senhor, há uma imoralidade que causa destruição. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, encontre em nós um coração arrependido e trabalha, Senhor, de forma que a nossa vida venha Te glorificar em tudo que somos e em tudo que fazemos. Eu declaro sobre cada casa aqui representada, sobre cada família, a Tua misericórdia, a Tua graça. Cura relacionamentos, transforma realidades em quatro paredes. Em nome de Jesus, nós profetizamos e declaramos a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho estou tudo teu. Glória a Deus. Sua casa foi alcançada nessa noite, amém? A gente só é liberto, irmão, quando a gente conhece a palavra. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. De que adianta uma igreja cheia sem a palavra da verdade? De que adianta palavras que trazem muito conforto ao nosso coração, se ela não nos liberta daquilo que nos prende longe do Senhor? Graças a Deus nessa noite pela Sua poderosa palavra. Irmãos, agora é nosso momento de oferta, momento de adorarmos ao Senhor. Não quero me alongar, mas continuar na leitura inicial. João capítulo 10, a partir do 10, diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Versículo 12, presta atenção.
Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa todas as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Irmãos, eu glorifico ao Senhor por quê? Porque eu sirvo a um pastor que me ama. O nosso sumo pastor, no momento da nossa dificuldade, ele não sai correndo e nos deixa sozinhos. Ele vê vir o lobo, vê vir o devorador para tentar destruir a nossa casa, destruir as nossas finanças, destruir a nossa saúde espiritual. Ele não nos deixa sozinho em nenhum momento da nossa vida. E eu glorifico ao nosso Deus por isso e queria compartilhar com os irmãos só um testemunho. O pastor falou aqui que eu ensinei algo a ele, um ditadozinho. Mas o pastor, para quem não estava aqui de manhã na escola dominical, eu quero que você ouça rapidinho um testemunho que ele deu aqui, irmãos, que vai ficar gravado para sempre no meu coração. Certa vez, lá na igreja, lá em cima, na serra, havia uma família que estava muito necessitada. Preste atenção aqui. E o nosso pastor Rafael e alguns irmãos foram visitar aquela família e viram que não tinha nada lá para comer. Aquela casa estava desabastecida, passando por uma dificuldade financeira terrível. Mas Deus enviou, irmãos, foi alguém da igreja lá visitar aquela família, por acaso? Será que quando alguém vai na tua casa, alguém fala, você está precisando de alguma coisa? Quando o patrão fala para você, você está precisando de algum adiantamento, um vale? Será que é por acaso? O nosso Deus não é um Deus de acaso. O nosso Deus é um Deus que conhece a nossa necessidade e vai de encontro a ela. Então Deus enviou alguns irmãos a irem na casa daquela família. Então eles enviaram numa sexta-feira, não foi isso, pastor? Numa quinta-feira, uma cesta básica. O pastor foi lá no mercado, comprou algumas coisas, alimentos que julgou serem necessários, levou para casa daquela família e abençoou, irmãos. Não tinha nada. A bênção chegou lá na quinta-feira. Domingo era a Santa Ceia do Senhor. E como de costume, também naquela igreja, como na nossa aqui, tem uma caixinha que fazemos a arrecadação do quilo para poder ajudar a outras famílias. E o pastor falou, ele nem pastor era na época, né? Ele estava lá na portaria da igreja olhando, e ele vê chegar aquela família sorridente, alegre. Por quê? Porque não tinha nada, Deus os visitou e abençoou na sua necessidade. Deus, ele vai te abençoar na sua necessidade. Então entrou aquela família ali com uma sacola na mão e foi lá naquela caixinha e depositou a oferta para poder ajudar a outras pessoas. Você está entendendo? O Jesus que foi pregado aqui nessa noite, que não vai abandonar a tua família, que está te visitando, aquele que te abençoa, ele é o bom pastor. Ele não nos abandona em momento nenhum, e não abandonou aquela família, não me abandona nunca. E por isso, em gratidão a ele, aquela família foi lá e depositou. Por quê? Porque estava agradecendo ao seu Deus. Estamos no momento agora de oferta. A oferta é uma gratidão por aquilo que Deus já nos deu. Não é uma barganha para poder você ofertar para ser abençoado amanhã, não. O nosso Deus, ele nos abençoa todos os dias. E em gratidão, eu quero que você se levante nesse momento, prepare a sua oferta. Se você não tem nada para ofertar, eu quero que você faça nessa noite um propósito com teu Deus. Senhor, me abençoa, porque eu vou abençoar essa igreja, eu vou abençoar famílias. Senhor, muito obrigado, Pai, nessa noite pela tua igreja. Muito obrigado pela tua palavra que falou aos nossos corações. Muito obrigado pela tua provisão todos os dias.
Eu sei, Senhor, que tem alguns aqui que estão passando por momentos muito difíceis, ó Pai, financeiramente. Mas eu sei que o Senhor não tem deixado faltar nada, porque o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor nunca abandona os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que abra a porta, Senhor. Eu te peço que dê prosperidade aos teus filhos, Senhor. E em nome de Jesus, receba nessa noite a nossa oferta em gratidão por tudo que tu és, em nome de Jesus. Traga a tua oferta aqui à frente com alegria, em nome de Jesus. Único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem e sou é tudo Amém. Vamos. Estamos visitando hoje Cláudio Luiz. Cadê o Cláudio? Ali, ó. Ele é abençoado do Senhor. Seja bem-vindo, tá, Cláudio? Deus abençoe a tua vida nessa noite. Com certeza, o Senhor te trouxe aqui, falou ao teu coração. Seja abençoado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Também está o Dirceu, né? E a Isabel mais uma vez. Deus abençoe esse casal que está sempre conosco aqui. Que vocês possam ter uma semana também abençoada em nome de Jesus. Porque nós fomos abençoados pela presença de vocês aqui nessa noite. E somente aquele que se sente alegre com a presença dos nossos irmãos, digam comigo: sejam bem-vindos Em nome de Jesus. e voltem se quiser. Pode ficar. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Irmãos, nossos anúncios para a gente encerrar. Segunda-feira, amanhã, mais conhecido como amanhã, né? Teremos a nossa oração, reunião de oração às 8 horas da noite. Não teremos nessa semana a nossa semana de oração. Deixamos para a semana que vem, porque teremos o nosso culto jovem no sábado e precisamos ensaiar. Amém? E vai ser até mais difícil, porque Deus abençoou a Ana Luísa, abriu uma porta de emprego para ela e ela não vai poder estar cantando para os jovens. Então a gente está recrutando os jovens aí, ó, os cantores, levitas do Senhor. Amém? Amém? Estão precisando. Para a gente estar ensaiando, vamos marcar aqui com os jovens o nosso ensaio e o nosso culto sábado. Sábado, dia 28, às 19 horas. Você conhece algum jovem que você ama? Levanta sua mão. Aleluia. Só você que conhece um jovem que você ama muito. Se você ama muito a ele, traga ele aqui para ser abençoado no sábado, amém? A gente vai estar se reunindo aqui para poder louvar o Senhor. O culto vai estar sendo dirigido pelo departamento de jovens, porém é para toda a igreja. Amém? Quem tem mais de 50 aí? Eita glória! Mais de 60? Mais de 70? E tem uma lá atrás, ó. Que benção. Mais de 80? Não, então tá todo mundo jovem. Passou de 70, diz a Bíblia que é o quê? É só alegria. É só vitória. Em nome de Jesus. Sabe quem é velho? O velho é o pecado, o velho é o diabo. A gente se renova todos os dias. A gente está na presença do Senhor, é só alegria. O corpo pode estar não aguentando nem andar, mas a nossa alma, o nosso coração está alegre com o Senhor. Amém? Se estiver alegre, vem aqui no sábado cultuar conosco. Também o nosso culto na quinta-feira, às 20 horas, nosso culto de oração. No domingo, pela manhã, nossa EBD e o culto às 19 horas. Também queria deixar anunciado aos irmãos aqui nossa conferência missionária, que já está reservada os dias 12, 13 e 14 de julho. Nós estaremos orando e jejuando em prol dessa conferência missionária, que vai ser uma bênção. Amém? Aleluia. Você crê? Aleluia. Mas tudo acontece segundo a nossa oração, segundo a nossa busca. Se a gente crê que vai ser, então vamos orar nesse sentido. Então, nossa irmã Xana pediu para a gente estar orando e jejuando do dia 26 ao dia 11 do 7. Irmão, jejuar e traçar um plano, traçar um propósito diante de Deus,
é uma responsabilidade muito grande. Então você deseja, eu quero orar e jejuar nesse sentido. Para a gente ter intimidade com Deus, a gente precisa buscar. É fácil buscar? Não. Não é, sabe por quê? Você vai estar jejuando. E no momento em que nós estamos jejuando, estamos consagrando nossa vida para Deus. E quando nós estamos nos consagrando para Deus, vai chegar alguém para te perturbar. Aquele vizinho chato vai bater lá na tua porta falando mal de você, reclamando, gritando. Né? Aquele colega de trabalho, Verônica, vai chegar lá falando mal de você, você vai se estressar, mas você vai estar jejuando. E Deus, ele vai te fortalecer espiritualmente. Existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Deus, ele vai te fortalecer. Ele vai te dar longanimidade, benignidade. Ele vai te dar paciência, mansidão, vai te dar paz. E no momento em que você estiver jejuando nesse propósito, você vai estar consagrando a tua vida ao Senhor. Não somente a conferência missionária vai ser uma bênção, mas você vai ser uma bênção também nas mãos do Senhor. Então, do dia 26 ao dia 11/7, isso não é obrigatório, é voluntário. Mas se você quiser, amém? Está fichando. O exército está fichando. Pode chegar para cá que a gente vai jejuar e orar nesse sentido. Irmãos, passamos uma semana abençoada, cheia de aniversariantes. Cadê a Ciele? Ciele, cadê você? Tá lá dentro, vem para cá, varão. Ciele e Elisama fizeram aniversário essa semana. Theo já orou por ele, né? Já orou por você, Theo? Já orou por você domingo passado, né? Então vamos estar orando pela mamãe do Theo. A igreja de Theo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, por favor, pastora, vem aqui, ó. Dá um abraço nela. Um abraço nessa varoa linda aqui, levita da casa do Senhor, uma bênção. Eu vou pedir para uma mulher vir orar também. Missionária Jerusa, vem cá. Ora pela Ciele, entrega ela nas mãos do Senhor. Irmãos, mais um anúnciozinho. A Maria Clara lá, aquela jovem bonita ali na porta, ó. Pediu que todos os jovens se reúnam, por favor, no final ali em cima na salinha das crianças, para poder gravar um vídeo. Amém? Oi? Isso. Depois da cantina, né? Eu já ia esquecendo, ó. Opa, tem cantina. Tem cantina aí, tá, irmão? Tempinho tá pedindo, né? Um caldinho. Quem gosta daquele caldo verde, abençoado, feito pelas mãos da nossa irmã Valéria. Amém? Passa ali e abençoa, porque essa cantina também é para os jovens, em nome de Jesus. Missionário Jerusa, orando por favor, e também orando pelo término, em nome de Jesus. Paizinho querido, meu mestre amado, nós estamos na tua presença nesta noite, Senhor Jesus, com o objetivo de te agradecer, Senhor, primeiramente pela palavra que foi colocada em nossos corações. Que essa palavra seja vivida em nossas vidas, cada dia, cada momento. Colocamos também, Senhor Jesus, a tua serva, a irmã Ciele, em tuas mãos. Senhor, por mais um ano de vida, Senhor, tem dado a tua serva, Senhor. Continua, Senhor, profetizando sobre a vida dela, dando graça, dando glória, Senhor Jesus, dando vida, Senhor Jesus, que ela possa continuar sendo, Senhor Jesus, essa serva útil, Senhor, na tua obra, em toda maneira de viver. Ó Senhor, abençoa, Senhor Jesus, toda a família, Senhor Jesus. Ó Senhor, em todas as áreas, Senhor Jesus. Que ela possa ser abençoada por ti em todos os momentos da sua vida. Ó Senhor, nós oramos, Senhor Jesus, aonde que ela tocar, Senhor, abençoado será. Ó Senhor, e nós sabemos que tu és Deus poderoso. Nós te agradecemos por esse culto maravilhoso que nós tivemos, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra no nosso coração. Te agradecemos por cada pessoa que está reunida aqui essa noite, Senhor. Que está indo para o seu lar agora, nesse momento. Cuida, Senhor, guarda, guia, abençoa e livra do mal, do perigo e guarda, Senhor Jesus. Nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Jejua, jejua.
Deus abençoe a vida da Ciele e de toda a igreja. Irmãos, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que fugir, porque o bom pastor habita na tua vida em nome de Jesus. Estenda suas mãos, curve sua cabeça e abra o seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e uma bênção especial do Senhor seja sobre a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.